E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, turma, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e o nosso assunto de hoje, uma prática de reflexão sobre a língua, será sobre modalizadores argumentativos. É um estudo muito tranquilo, muito relax e a abordagem ela é bem suave. Você vai observar durante durante o desenvolvimento da nossa atividade. Vamos lá. Para hoje, então, nós vamos trabalhar sobre esse assunto, mas, como de praxe, nós vamos ler, tá bom? As questões para que nós possamos comentar e fazer as abordagens necessárias. Vamos lá? Primeira questão. Observe como dois jornais diferentes abordam as ações do governo federal para atender os venezuelanos que buscam refúgio em Roraima. Vamos lá. O Estado de São Paulo diz: o presidente Michel Temer reagiu prontamente após os tumultos de sábado e já no dia seguinte fez uma reunião de emergência, na qual se decidiu o envio a Roraima de mais de 120 homens da Força Nacional e 36 profissionais da área de saúde para dar assistência aos refugiados. Dispôs-se também a decretar o emprego de contingentes das Forças Armadas em ações de segurança pública, se houver solicitação da governadora de Roraima, Sueli Campos. E aí nós temos o outro fragmento, Folha de São Paulo, tá? Lembrando que são dois jornais diferentes. Roraima é o estado menos populoso do Brasil, com 520 mil habitantes e também um dos mais remotos. Só é possível sair de lá de avião. Uma passagem para São Paulo não custa menos que R$ 800. Ou de ônibus, passando por Manaus, 4 dias até São Paulo. O processo de interiorização, pelo qual o governo federal leva venezuelanos de avião para outros estados com melhor infraestrutura, só levou 820 migrantes em 6 meses. O governo alega que não há vagas nos abrigos em outros estados e promete que levará outros 1.000 até o início de setembro. Atualmente, grande parte dos migrantes de Roraima vai parar nas ruas, porque os 10 abrigos existentes só têm 4.700 vagas e estão lotados. Aí nós vamos observar o seguinte: identifique em uma das notícias um trecho em que há modalizadores que sugerem dúvida. Ah, professor, mas o que é um modalizador? Boa pergunta. Vamos ver o que diz o nosso material sobre esse tipo de abordagem, que são os modalizadores. Nós vamos observar aqui na parte cinza justamente um comentário do nosso livro sobre o assunto, que diz: geralmente, você já ouviu falar na necessidade de ler as entrelinhas, o que significa ser capaz de perceber, inclusive, as intenções menos evidentes. Essa competência está relacionada também à capacidade de reconhecer os sinais indicados pelos modalizadores. A seleção vocabulária, a opção por incluir determinados adjetivos e advérbios podem explicitar o ponto de vista do falante ou projetar sentimentos, como incerteza, certeza, julgamento e confirmação. Vamos observar aqui como que o nosso material ele vai evidenciar esse nosso assunto. Tá? Nós vamos observar o seguinte, ele diz, vamos lá, com calma. Pronto, agora sim estamos no livro certo. Nós temos o seguinte: identifique em uma das notícias um dos trechos em que há modalizadores que sugerem dúvida. Provavelmente você já deve ter observado aí na letra A, de acordo com o texto, que tem assim: com base no trecho identificado, o trecho identificado é esse aqui. O governo alega que não há vagas nos abrigos em outros estados e promete que levará outros
mil até o início de setembro, tá? É porque o nosso material ele não identificou, mas o trecho identificado é este aqui. Transcreva as palavras que evidenciam essa incerteza. Vamos ver. O governo alega que não há vagas nos abrigos. Ó, nós temos aqui o verbo alegar, tá? O verbo alegar, ele indica certeza, porque provavelmente a situação em questão pode não ser concretizada. Se você nunca pensou sobre esse verbo, ou se você nunca ouviu esse verbo, você está tendo contato agora. Se o governo alega que não há vagas e promete apenas naquele momento, ele pode ou não cumprir o que está dizendo. Então, tanto o verbo alegar, que está conjugado como alega, quanto o verbo prometer, que está conjugado como promete, são duas palavras que evidenciam incerteza no trecho identificado. Volto a dizer, é que o nosso material ele não identificou o trecho. Eu estou identificando agora para você. Então, alega e promete são dois termos que vamos colocar o seguinte, que vão nos indicar certeza, incerteza, ok? Vamos ver a letra B. Escreva o trecho, substituindo as palavras por outras que indiquem certeza. Vamos lá? Fica assim, ó. O governo afirma que não há vagas nos abrigos em outros estados e declara que levará outros 1.000 até início de setembro. Pronto, eu trouxe uma mudança dos dois verbos. Os dois verbos, então, eles foram alterados para verbos que expressam uma certeza. Assim, o nosso material ele estará mais concreto, ele terá um teor muito mais, vamos colocar aqui como de um teor positivo, de afirmação mesmo, sem dúvidas, ok? Vamos ver a letra C. Com base nas mudanças selecionadas, a que conclusão é possível chegar sobre a função dos modalizadores nas sentenças? Que os modalizadores são marcadores de opinião, tá? Essa é a resposta adequada para o nosso material. Eu estou comentando com vocês as questões e, naturalmente, como você já observou, eu sempre respondo algumas questões que são pertinentes para as nossas conversas. Se elas não foram pertinentes, ou melhor, todas são pertinentes, mas em algumas questões eu não, vamos dizer da seguinte maneira, eu não respondo, mas só comento, porque você é protagonista do processo de ensino-aprendizagem, você é o personagem principal e você precisa também colocar, ó, a cabecinha para funcionar, tá? Vamos lá para a nossa próxima página, página de número 11. Nós temos aqui a terceira questão que diz: tanto no editorial de O Estado de São Paulo, quanto na reportagem da Folha de São Paulo, há advérbios e expressões adverbiais que explicitam aprovação e desaprovação. Explique a intencionalidade, a intenção sugerida pelos termos destacados. A. O presidente Michel Temer reagiu prontamente após os tumultos de sábado e já no dia seguinte fez uma reunião de emergência. Opa! Prontamente e já no dia seguinte, nós vamos observar que são termos, e aí nós vamos acabar dando a resposta, não é verdade? Termos que têm intenção de agilidade, tá? É isso que você deve pontuar aqui nas linhas que seguem a seguir, ok? Tranquilo, não é nada monstruoso. Aqui nós estamos falando de um conteúdo, ó, modalizadores. Os modalizadores, eles têm um teor muito subjetivo, porque você vai precisar ler as entrelinhas do nosso material, ok? Vamos ver a letra B. O processo de interiorização pelo qual o governo federal leva venezuelanos de avião para outros estados com melhor infraestrutura só levou 820 imigrantes em 6 meses. Olha o que está marcado, a palavra só, né? Então, nós vamos observar aqui que só, nós temos um advérbio, tá? Só levou 820 imigrantes. E o significado é de intensidade. E ele também pode ter aí um significado de quantidade, tá? Porque ele vai reduzir a ação do governo, dizendo que foi insuficiente. Então, você pode dizer o seguinte: o termo marcado tem a intenção de reduzir
a efetividade do governo, tá? Dizer que o governo ele teve a ação insuficiente, ok? Perfeito. Vamos ver a nossa quarta questão? A quarta questão ela é um pouco, vamos colocar aqui como vamos pensar em um adjetivo. Trabalhosa, pode dar muitas opiniões, tá? Mas nós vamos fazer juntos. Vamos lá. Com o professor e os colegas, reescreva o trecho a seguir, o qual diz respeito à situação da mulher no Brasil. Insira modalizadores para reforçar o ponto de vista explícito na primeira frase do texto. Vamos lá. Em pleno século XXI, a condição feminina, e veja que aqui nós temos condição feminina, não está escrito a mulher, tá? É a condição feminina. A condição feminina ainda precisa evoluir muito. No Brasil, por semana, as mulheres trabalham 7 horas e meia, a mais que os homens. Isso se deve ao tempo gasto com tarefas domésticas, tarefa que não é remunerada. O tempo gasto pelas mulheres com essas tarefas caiu de 31 horas semanais para 24. Em 2001, os homens dedicavam 10 horas ao lar, e a situação continua a mesma para eles. Vamos observar o seguinte, prestem bem atenção. Os homens, eles trabalham menos que as mulheres, porque as mulheres, elas trabalham em casa também, de forma não remunerada, cuidando do lar, né? Há alguns homens, e aí talvez você tenha uma fala um pouco, vamos colocar o seguinte, um pouco preconceituosa. Se você disser bem assim, mas é papel do homem. Ou melhor, se o homem fala bem assim, vamos reformular. Se o homem falar, mas eu ajudo em casa. Perfeito. Mas é sua obrigação ajudar em casa, né? Porque você escolheu constituir um lar com uma esposa. Ou seja, a situação que for. Então, assim como você deve ter por obrigação ajudar no lar, é também sua obrigação entender que você não está ajudando a sua esposa ou a mulher com o sentido de se vangloriar, né? E aí você, à medida que isso acontece, o homem ele cai no erro de desvalorizar o papel, o lugar feminino. E isso é um pouco preocupante, porque inconscientemente a fala do homem sobrepõe a mulher. Pode observar, isso deve ser pensado. O nome desse conteúdo é análise do discurso. E, claro, que não é preciso fazer uma análise muito bem profunda, é apenas utilizar o bom senso para observar que ainda existem essas situações na nossa sociedade. Tá? O que ele pede para você inserir modalizadores para reforçar o ponto de vista? Vamos ver aqui. Vamos fazer juntos. Eu já fiz aqui o meu, e aí você vai modificando à medida que eu for dizendo. Tá? Reescreva. Em pleno século XXI, a condição feminina ainda precisa evoluir muito. Ponto seguido. No Brasil, vírgula. Por semana, vírgula. As mulheres ainda trabalham 7 horas e meia, a mais que os homens. Ponto seguido. De maneira absurda, vírgula. Isso se deve ao tempo gasto com tarefas domésticas, o qual não é remunerado. Ponto seguido. O tempo gasto pelas mulheres com essas tarefas caiu de 31 horas para 24. Ponto seguido. No entanto, em 2001, os homens dedicavam somente 10 horas ao lar. E, incrivelmente, a situação continua a mesma para eles. Você pode reformular desta maneira. Ok? Questão 5. A questão 5 ela vai falar sobre modalizadores de obrigação. Vamos ver o que são os modalizadores de obrigação. Os modalizadores de obrigação são empregados quando o falante ou o escritor pretende defender a necessidade ou a obrigatoriedade de se tomar determinada medida. Tendo em vista que nos editoriais costumam se sugerir soluções à comunidade, é comum a presença desses modalizadores com o intuito de convencer o leitor. Os modalizadores de obrigação podem ser construídos com verbos mais adjetivo. Aí vamos ver os exemplos. É fundamental, é de extrema importância, é imprescindível, é necessário, é precisa, certo o quê? Tá? E aí você vai observar que uns são mais incisivos. Vamos ver aqui, por exemplo, educação de qualidade. O que você pode pôr? É necessário que se priorize
a educação no país. Igualdade de gênero. É de extrema importância o debate sobre este assunto em sala de aula. Vamos ver aqui na letra C, vida na água. Aí você volta aqui, ó, e veja qual modalizador pode te ajudar. Por exemplo, é fundamental. É fundamental que o ser humano preserve a vida na água, a vida dos animais na água. Entende? Assim, a questão pede para você só acrescentar modalizadores de obrigação. E aí, nós acabamos de fazer isso. Certo? Questão número 6. Leia o trecho a seguir sobre a origem dos ODS da ONU. Vamos ver. Os ODS foram baseados nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, que estabeleciam metas para o período entre 2000 e 2015 e obtiveram avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. A ONU considerou os Objetivos do Milênio um sucesso e propôs dar continuidade ao trabalho já realizado, traçando novas metas para os próximos 15 anos. Surgiram, assim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quais modalizadores podemos identificar no texto e que sentido eles atribuem à sentença? Tá? Olha só, vamos ver. Os ODS foram baseados nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que estabeleciam metas para o período entre 2000 e 2015 e obtiveram avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à educação e à água potável. Até esse primeiro parágrafo, nós tivemos aqui vamos colocar o seguinte, uma palavra que nos ajudou, tá? A identificar um sentido diferente. Que palavra é essa? Essa palavra é um modalizador, não é verdade? E eu gostaria de que vocês pensassem, que palavra é essa, tá? Que palavra é essa? Ó, os ODS foram baseados nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Lembrando que os modalizadores, eles vamos colocar da seguinte maneira, vão dar uma característica subjetiva, vão ter ali um teor subjetivo, como se a minha opinião estivesse ali no meio, entendeu? Como se tivesse um caráter mais próprio meu. Então, nós vamos observar tudo isso, que estabeleciam metas para o período entre 2015 e obtiveram avanços consideráveis. Olha a palavra consideráveis. Nós temos a ideia, né? Parece que eu fui lá e escrevi consideráveis, porque não é um avanço qualquer. Obtiveram avanços consideráveis. Eu posso até tirar consideráveis, ó. Obtiveram avanços na redução da pobreza global. Mas eu vou lá e coloco consideráveis. Então, o primeiro modalizador que você deve responder aqui é consideráveis, tá? E depois, vamos ver no outro período. A ONU considerou os Objetivos do Milênio um sucesso e propôs dar continuidade ao trabalho já realizado, traçando novas metas para os próximos 15 anos. Surgiram, assim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Opa, olha aqui, ó. A ONU considerou os Objetivos do Milênio um sucesso, tá? Tanto a palavra consideráveis, quanto a palavra sucesso, elas vão dar característica às ações, avanços consideráveis, tá? E aqui os objetivos foram sucesso, caracterizou as ações que são postas aqui no nosso texto, tá bom? É interessante que você tenha esse tipo de, vamos colocar o seguinte, esse tipo de interpretação. Ok? Perfeito! Chegamos aqui à nossa parte sobre colocação pronominal, que maravilha! Lembro-me que foi o primeiro assunto do terceiro bimestre, foi o assunto que eu abri o terceiro bimestre sobre colocação pronominal. Aqui você vai ter que resgatar um pouquinho do que eu trabalhei lá na nossa primeira aula sobre colocação pronominal. Bom? Vamos ver então. Nós temos aqui a 7ª questão, um texto que vale muito a pena ler, e aí nós vamos pensar sobre as questões propostas, tá? Vamos lá. Durante o segundo reinado, no século XIX, Machado de Assis
Um dos maiores escritores brasileiros, escrevia também em jornais e revistas. Leia um trecho de uma crônica que ele publicou na revista Ilustração Brasileira, em 15 de março de 1877. E saiba um pouco sobre o cotidiano do Rio de Janeiro naquele período. Vamos lá. 15 de março de 1877. Foi quando ele publicou. Vamos lá. Mais dia menos dia, demito-me deste lugar. Um historiador de quinzena que passa os dias no fundo de um gabinete escuro e solitário, que não vai às touradas, às câmaras, à rua do ouvidor, um historiador assim é um contador de histórias. E repare o leitor como a língua portuguesa é engenhosa. Um contador de histórias é justamente o contrário de um historiador. O certo é que, se eu quiser dar uma descrição verídica da tourada de domingo passado, não poderei, porque não vi, não a vi. A tourada que ele se refere é justamente o acontecimento na cidade em que nós tínhamos ali uma disputa entre os touros, tá? Tanto que nós temos o toreador, né? Que ele está com aquela bandeira vermelha, porque existia, tá? No Rio de Janeiro, as touradas, em que tinha ali a figura do touro, a disputa entre os touros e as pessoas apostavam, tá? Qual touro ia vencer, tá? Vamos lá. O certo é que, se eu quiser dar uma descrição verídica da tourada de domingo passado, não poderei, porque não a vi. Não sei se já disse alguma vez que prefiro comer o boi a vê-lo na praça. Não sou homem de touradas, e, se é preciso dizer tudo, detesto-as. Um amigo costuma dizer-me: mas já as viste? Nunca. E julgas do que nunca viste? Respondo a este amigo lógico, mas inadvertido, que eu não preciso ver a guerra para detestá-la, que nunca fui ao Chilindró, e todavia não o estimo. Há coisas que se prejulgam, e as touradas estão nesse caso. E querem saber por que detesto as touradas? Pensam que é por causa do homem? Ixi! É por causa do boi, unicamente do boi. Eu sou sócio, sentimentalmente falando, de todas as sociedades protetoras dos animais. O primeiro homem que se lembrou de criar uma sociedade protetora dos animais lavrou um grande tento em favor da humanidade. Mostrou que este galo sem penas de Platão pode comer os outros galos, seus colegas, mas não os quer afligir nem mortificar. Não digo que façamos nesta corte uma sociedade protetora de animais. Seria perder tempo. Em primeiro lugar, porque as ações não dariam dividendo, e as ações que não dão dividendo. Em segundo lugar, haveria logo contra a sociedade uma confederação de carroceiros e brigadores de galos. Em último lugar, era ridículo. Pobre iniciador. Já estou a ver-lhe a cara larga e amarela, com quem havia de ficar, quando visse o efeito da proposta. Pobre iniciador. Interessar-se por um burro. Naturalmente são primos? Não. É uma maneira de chamar a atenção sobre si. Há de ver que quer ser vereador da Câmara. Está se fazendo conhecido, um charlatão. Observem que nós temos aqui uma crítica, viu? É uma crítica fortemente. Pobre iniciador. Qual acontecimento do cotidiano carioca serve de pretexto para o desenvolvimento da crônica? A realização das touradas na cidade. Tá? Machado de Assis surpreende o leitor do século XXI, com uma opinião extremamente atual. Que opinião é essa? Ele se coloca contrário às torcidas, porque ele discorda
vamos colocar o seguinte, da crueldade com os animais, tá? Que é um tema muito discutido atualmente. Ele coloca a opinião dele que o ser humano é cruel com os animais. E ele, no ponto de vista dele, ele não participa das touradas porque ele não quer compactuar com isso. 10. Releia este fragmento extraído do 10º parágrafo. O primeiro homem que se lembrou de criar uma sociedade protetora dos animais lavrou um grande tento em favor da humanidade. Mostrou que este galo sem penas de Platão pode comer os outros galos, seus colegas, mas não os quer afligir nem mortificar. Depreende-se desse trecho que a figura do galo sem penas é uma metáfora do filósofo Platão a respeito do ser humano. Sim, com certeza, tá? A figura do galo sem penas é uma metáfora do filósofo Platão. O autor defende ser um ato de humanidade tratar os animais sem crueldade. Sim, é um ato de humanidade, tá? Os animais torturados, eles não devem ser um palco, servindo como centro das atenções aos humanos. Não. O ser humano que deve partir do princípio de que o animal ele não deve ser torturado como se fosse uma peça teatral para você estar ali como espectador assistindo aquela cena. Tá? Você vai marcar um X aqui e um X aqui. O autor sugere que o homem, embora superior em força aos animais, pode protegê-los de maus tratos e optar por não comer carne. Ele falou em optar por não comer carne? Não. Ele disse que ele é contra a crueldade dos animais, mas ele não falou sobre a opção em comer carne e não comer carne. Tá? O autor não se opõe à ingestão de carne, desde que os animais não sofram. Sim, ele não se opõe, de fato, né? Ele só fala da questão dos animais que ele não gosta, ele não quer ver, ele não quer compactuar com o sofrimento dos animais. Ok? Maravilha, turma, maravilha. Chegamos aqui à página 13. Hoje nós vamos até a página 13. Nós vamos caminhando devagar com o nosso livro, tá bom? Para hoje, então, página 13, até a página 13. A partir da próxima página, nós iremos continuar nas nossas próximas aulas, tá bom? Terminamos, então, por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado a nossa aula de hoje de alguma maneira. Nós conversamos sobre os nossos modalizadores argumentativos. Nós vamos trabalhar sobre os modalizadores no nosso livro de atividades, mas vamos tudo devagar, vamos tudo a seu tempo, tá? Nós não precisamos correr com o nosso conteúdo, muito pelo contrário. É um conteúdo muito gostoso de ser trabalhado. Vocês observaram que nós fizemos um resgate, inclusive, de um texto que logo tem a ver com colocação pronominal também, e que nas próximas aulas nós vamos ter que retomar a esse texto, porque nós vamos dar continuidade ao estudo sobre colocação pronominal. É claro que esse estudo ele não deve ficar por aqui, ele não deve ficar solto. Você, como um aluno excelente, deverá revisar, fazer as anotações necessárias, fazer o que for preciso para que você entenda esse conteúdo de uma forma mais leve, mais tranquila, tá? Lembrando que nós estamos agora na página de número 13. Significa que eu já passei as atividades desde a primeira página até a página 13. Não deixe para atualizar em outro momento. Este momento é o momento ideal para você fazer as atividades, para que não vire uma bola de neve futuramente, tá? Acompanhe pela agenda que eu disponibilizo no grupo da sala e qualquer coisa é só me mandar a sua dúvida. Estou à disposição. Ok, turma? No mais, finalizaremos então por aqui. Bons estudos. Aguardarei a todos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.